O interessante do livro é que ele pega todos os assuntos e coloca dentro da mesma perspectiva, essa perspectiva do prazer e da alegria. Quando eu me converti, eu lia em alguns livros, em algumas revistas, eu vi alguns pregadores falarem que o objetivo da nossa vida não deve ser a felicidade, deve ser a santidade. Então, eu li isso em muitos lugares. A gente deve buscar sempre a santidade, a felicidade não é um objetivo para nós cristãos. E eu ouvia também li em alguns livros sobre a renúncia. A gente tem que renunciar muitas coisas, tem que renunciar às coisas que a gente gosta. Você tem que renunciar muita coisa para você fazer a vontade de Deus. E aí um dos textos mais usados era o texto de Jesus: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Negar a si mesmo, né? Então, às vezes esse negar a si mesmo não era bem entendido por mim, pessoalmente, né? O que significa isso? Se eu estou com vontade de fazer uma coisa e eu gosto de fazer, eu tenho que negar esse desejo? Eu tenho que negar isso que eu quero ou não? Eu tenho que negar tudo que eu gosto para agradar a Deus? Eu tenho que renunciar àquilo que é meu desejo para agradar a Deus ou não? Deus quer que eu viva uma vida de abnegação ou de desfrute dessas coisas? Então, era uma das coisas também que não encaixava. Outra coisa também que a minha mente ficava pensando é que muitos textos bíblicos falam da recompensa, falam do galardão. E alguns filósofos já escreveram assim: se você faz uma ação esperando o retorno, essa ação não é uma ação altruísta, ela é uma ação egoísta, porque você está esperando a sua recompensa. Então a sua motivação não é uma motivação correta, você está com a motivação errada. Se você faz algo esperando um retorno, você está com uma intenção egoísta no seu coração. Inclusive, alguns filósofos diziam que os cristãos eram egoístas, porque o cristão ele serve a Deus aqui, mas o objetivo dele é ir para o céu. Então isso é um alvo egoísta. Se você está servindo a Deus aqui, mas você tem um alvo de depois experimentar a eternidade, no final das contas o seu propósito é um propósito egoísta. Então essa era uma outra pergunta também, outra questão que eu tinha, essa coisa do interesse próprio. Até que ponto isso é errado, ter interesse próprio nas coisas? E por que há na Bíblia tantos textos que falam de recompensa, que falam de galardão? Tantos textos falam disso. Então essa ideia de isso é egoísmo ou não? Isso é interesse próprio ou não? Isso é errado ou não? Orar por certas coisas, pelas minhas coisas, pelas coisas que eu desejo, é errado ou é certo? O objetivo da vida é a santidade ou a felicidade? Qual das duas? Então esse livro me ajudou bastante a esclarecer essas coisas e vai ajudar você também, espero, ajudar bastante nessa compreensão. Porque ele vai pegar por isso que a tradução teologia, toda a Bíblia, e vai apontar todos os textos bíblicos que estão transbordando na Bíblia sobre esse assunto, mas às vezes a gente não entende. Então, às vezes a gente tem uma visão errada de prazer, de alegria, de dever cristão, de negação, de abnegação, sempre porque a gente não entende muito bem o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Esse livro é surpreendente nesse sentido, como diz o prefácio do Russell Shedd, é revolucionário, é uma mudança de atitude. Então, se você ler lá, a primeira coisa da introdução que ele fala é a definição do Catecismo Menor de Westminster, a nossa doutrina de fé. Que a primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O autor fala que o que muda o mundo é uma preposição. Se você mudar glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, trocar o i pelo ao, aí você já entende o livro inteiro. Toda a tese dele está explicada aí. O fim principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. Ou seja, o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. E a glória de Deus só é
desfrutada, Deus só é glorificado quando a gente faz isso tendo prazer em glorificar. Ou seja, o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus, mas Deus só é glorificado de fato se a gente faz isso tendo prazer em glorificar a Deus, que é o gozar, que é o desfrutar. Deus é glorificado quando a gente desfruta Ele. Ao glorificar, Deus não é glorificado quando você o glorifica por obrigação, quando você faz isso por dever. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã porque é o nosso dever, porque nós estamos cumprindo a nossa obrigação, nós viemos bater ponto de bons crentes. Deus não é glorificado, a tese dele é exatamente essa. Deus não é glorificado quando a gente faz isso por dever, por obrigação, porque nós temos que prestar culto. Deus não é glorificado. E o objetivo da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é mostrar isso para nós. Que o interesse de Deus é que a gente tenha prazer nele, que a gente experimente a verdadeira alegria nele, que ele é a fonte, como a gente leu agora no final do Salmo 16, que ele é a fonte da alegria, que nele há plenitude de gozo, que na sua destra há delícias perpetuamente. Essa é a tese. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus, mas a gente glorifica a Deus ao gozá-lo para sempre. Então, quais são as 5 conclusões que ele vai apresentar na introdução? Na introdução, 5 questões que ele vai mostrar que ele aprendeu no tempo seminário, porque ele também tem essas dúvidas que eu coloquei aqui. Não eram minhas e também eram deles. Principalmente a questão do louvor, uma coisa que perturbava muito ele, não tanto a mim, mas tanto o autor, que era essa coisa do dever, que ele tinha que louvar, ele tinha que prestar culto, e isso perturbava. E ele ficava pensando assim, mas que Deus é esse que a gente é obrigado a ficar louvando ele? Ele é inseguro? Ele tem problema de autoestima? Que a gente precisa estar louvando ele, precisa estar adorando ele, ele não se segura, a gente precisa estar sempre o elogiando para ele se sentir bem? Ele não entendia esse negócio, ele foi começar a entender. E aí aos textos bíblicos, que são muitos, e a gente vai estudar nas próximas aulas, mas 2 autores, 2 escritores cristãos o influenciaram bastante, aí estão eles e são autores extraordinários. O primeiro é um filósofo matemático que se converteu a Cristo, chamado Blaise Pascal. Pascal é muito famoso, e Pascal teve uma experiência de conversão extraordinária. Ele era um filósofo cético, mas uma noite ele teve uma experiência com Deus. Depois que ele morreu, o Blaise Pascal, acharam no casaco que ele sempre usava uma folha colada por dentro do casaco. Naquela folha estava escrito o que ele experimentou naquele dia que ele se converteu. Ele escreveu lá, naquela noite tal, Deus me visitou. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não dos filósofos nem dos estoicos, o Deus de Jesus Cristo. Fogo, paixão, alegria. E ele começou a escrever. E aquela experiência marcou que ele colou aquilo na roupa dele para nunca mais esquecer. Então o Pascal foi um convertido extraordinário. Ele escreveu muita coisa boa. Quem lê e recebe a revista Ultimato, vai ver que a Ultimato desse mês traz na sua capa matérias, textos baseados nos escritos do Pascal. E o outro autor que o ajudou muito, que está aí bem na introdução do seu livro, é o C.S. Lewis. C.S. Lewis foi o maior escritor cristão do século XX, o maior pensador, o maior apologeta. O Papa diz que o cristianismo deve muito para o C.S. Lewis, e ele ainda escreveu as Crônicas de Nárnia, que viraram vários filmes. De cada 5 livros cristãos que eu leio, 4 citam C.S. Lewis. É difícil eu ler um livro que não tem um autor que não cite C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um homem genial e um cristão dedicado, consagrado, também era um ateu, que se converteu, e quando ele se converteu, ele escreveu um livro chamado assim, Surpreendido pela Alegria. Pela alegria. A conversão dele foi um encontro com a alegria. E tudo que ele escrevia partia da alegria. Então esses autores, junto com a Bíblia, ajudou o John Piper e nós aqui a entendermos algumas coisas. Primeira coisa que ele entendeu, buscar o prazer não é pecado. Você descobriu. Por quê? Nós somos criados para ter prazer. Está no DNA do ser humano. Está na criação
que Deus colocou lá, nós somos criados para a alegria, para a felicidade, para o prazer. Até alguém disse que Deus criou o ser humano no 6º dia, né? Já no 7º já tinha descanso, né? O homem foi criado para o descanso, para o lazer, para a diversão, para o desfrute. Deus criou o homem para isso. Então, buscar o prazer não é pecado, porque está na nossa essência. Nós somos criados para isso, diz o Senhor. Deus nos fez dessa maneira. Não é errado, por exemplo, você dizer, eu vou buscar o melhor é Deus, eu vou buscar o céu, eu vou buscar isso, faz parte. Você se senta aqui, você procura o melhor jeito de sentar, não procura o pior jeito de sentar. Se tiver uma cadeira quebrada, você sabe, você está sempre procurando o melhor para você, para a sua vida. Então o prazer faz parte. Se você ler Hebreus, nos outros estudos a gente vai detalhar, mas tem um versículo lá que fala assim, que Jesus suportou a cruz, a ignomínia, em troca da alegria que lhe estava proposta. Até Jesus suportou a cruz com um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Alegria. Alegria, a recompensa que ele teria depois. Então o cristianismo que diz assim, que você tem que sofrer voluntariamente, não é um cristianismo correto, porque depois você vai ter um capítulo nesse livro só sobre sofrimento. Ele vai falar, o sofrimento pode ser bom, né? E ele vai explicar isso daí, mas é natural, faz parte do nosso ser a busca pelo prazer. Isso daí não é pecado. E aí tem no livro algumas citações que eu vou ler para você, somente aqui do Blaise Pascal. Todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A razão de alguns irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Mesmo quem se mata, ele está se matando porque ele não está aguentando essa vida, ele está buscando algo melhor, nem que seja a não existência, mas ele está tentando fugir da dor do momento. Então, mesmo isso é uma busca para sair dessa situação. Então, ele descobriu que buscar a própria felicidade não era pecado, é um traço comum da natureza humana, é uma lei do coração humano, assim como a gravidade é uma lei da natureza. Primeira coisa. Talvez você vai até estar se surpreendendo com isso, né? Mas essa é a primeira definição. Guarde isso no seu coração. Segunda conclusão que ele chegou. O problema nosso não é o nosso desejo pelo prazer, pela alegria. O problema nosso, ele diz, é que o nosso desejo é demasiadamente pequeno. Pequeno. A nossa busca pelo prazer, pela alegria é pequena demais, é diminuta demais. Ela não é grandiosa como deveria ser. Aí há uma frase do C.S. Lewis que é extraordinária. Deixa eu achar aqui. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. É sensacional essa frase, é sensacional. O problema nosso é que a gente se contenta com pouco. À luz das promessas gloriosas do Evangelho, do galardão, da recompensa que o Evangelho fala, o ser humano ele não sabe, é como um menino que fica ali na lama, fazendo bolinho sem saber que ele pode desfrutar na praia, no mar.
no oceano. O problema nosso é que a gente se contenta com álcool, sexo, coisas materiais, sem perceber o tamanho do prazer, da glória, da bênção que o Senhor tem reservado para nós. Aí ele diz, estava tudo ali às claras, e para minha mente era totalmente convincente. Não é errado desejar o próprio bem. De fato, o grande problema das pessoas é que é muito fácil satisfazê-las. O grande problema nosso é que é muito fácil a pessoa ficar satisfeita com pouco. Não buscam o prazer nem de longe com a determinação e a paixão com que deveriam. Assim contentam-se com bolos de barro e não com delícias infinitas. O problema é que nós buscamos isso e a gente satisfaz com muito pouco. À luz das promessas do Evangelho, da salvação, da eternidade, da recompensa, do galardão, de tudo que está escrito no Evangelho, à luz de tudo isso, o problema é que a gente deseja muito pouco. Qualquer coisinha já satisfaz. Já satisfaz, né? Como dizia um amigo meu, quando um pastor, quando chegava assim na casa de alguém, ou num lugar, numa festa, aí tinha aquela mesona farta, aí ele olhava para mim e falava assim, é por isso que eu gosto de ser pobre, aquela mesona, é por isso que é bom ser pobre. Porque o rico não tem essa alegria, rico só come coisa boa. Para o rico ficar feliz, tem que ser uma comida muito maravilhosa. Agora eu sou pobre, qualquer coisinha já deixa eu feliz, né? Qualquer coisinha já alegra. O problema nosso é isso, é qualquer coisinha a gente já satisfaz. Qualquer besteirinha desse mundo, qualquer seduçãozinha desse mundo já distrai a pessoa, já seduz a pessoa, já desvia a pessoa do banquete de Jesus Cristo. O problema nosso é isso, ainda é muito pobre, qualquer coisinha já alegra. As lombrigas já ficam pulando lá dentro, né? Essa é a segunda conclusão. Terceira conclusão. A terceira conclusão que ele mostra aí no ponto 3 é que por causa do pecado, nós ficamos vazios, temos a saudade, o vazio. Então, a questão é, nós temos um suspiro profundo por algo, pela reconciliação, pela reconexão. Nós temos a busca constante, mas dentro de nós esse suspiro, essa busca, esse vazio, e isso precisa ser satisfeito. Ou seja, essa busca que o ser humano tem é um sinal do pecado que nos desconectou de Deus, nós nos separamos, e todo ser humano está desconectado, e ele sente dentro dele essa falta alguma coisa. O ser humano está sempre insatisfeito, então essa busca já demonstra isso, que é uma necessidade, e isso precisa ser satisfeito, quer dizer, você precisa satisfazer essa busca. Há um espaço vazio. Agora começaram a fazer sentido que esse suspiro persistente e inegável por felicidade não devia ser reprimido, mas satisfeito em Deus. Esse suspiro. O budismo, que é uma religião da moda, ensina o contrário. O budismo diz que todo desejo tem que ser reprimido. Todo desejo tem que ser reprimido. Se você chegar ao ponto de não desejar nada, aí você vai encontrar a paz, o nirvana, a tranquilidade. Porque quando você suprime todos os seus desejos, negar todo o desejo, aí você vai ficar tranquilão. Muita religião oriental fala isso. Tem uma letra de uma música que diz assim, todo desejo vem dos desejos de não sentir dor, né? Mas toda dor vem do desejo de não sentir. É mais ou menos assim, fala do desejo budista, dessa coisa de você negar o desejo, a negação do desejo. A fé cristã vai dizer, não, o desejo é válido, o desejo é a prova que está faltando algo. E você não precisa reprimir essa sua busca. Você está buscando Deus. Até o C.S. Lewis, num dos livros dele, ele diz um negócio que é até meio forte. Ele diz, todo ser humano que está indo num bordel, ele está buscando Deus. Né? Não sei se é verdade, né? Mas o que ele diz é mais ou menos, toda vez que o cara está buscando algum tipo de prazer, na realidade ele está buscando o prazer último. Quando o ser humano está numa carreira infindável de autossatisfação, de coisa, ele está tentando, mas essas coisas não satisfazem.
porque são efêmeras, são passageiras, duram pouco, e depois o vazio continua lá. É a marca do pecado, é a marca da separação e é a marca disso daí. Então você não deve reprimir, você deve reconhecer e buscar. Quarta conclusão, quarto ponto aí da introdução, é sobre o louvor. Ele chega à conclusão que ele pensava assim, mas eu tenho que ficar louvando, é meu dever louvar, eu tenho que prestar culto, é minha obrigação. A mente dele se abriu. Que você só louva algo quando você está alegre com aquilo. Você só elogia alguma coisa quando você fica maravilhado com algo. E o louvor é o transbordar de um coração satisfeito. O louvor é a atitude de alguém que ficou maravilhado com algo. Aí você louva. Quando você está apaixonado, você louva a mulher que você ama. Quando você come uma comida, você fala assim, nossa, essa comida estava uma delícia. E parabéns, você está cheio, você está satisfeito, você está alegre. O louvor deve ser a expressão de um coração satisfeito em Deus. É algo natural. O louvor nunca deveria ser algo forçado. Ele diz, quando você louva algo que você não quer louvar, o nome disso é hipocrisia. Quando você fica louvando alguma coisa que você não gosta, alguma pessoa, alguma coisa que você não está com vontade, que você não gosta, e você olha e você não quer louvar, você não gosta de louvar, o nome disso vai ser hipocrisia. E o louvor na Bíblia, e o livro dos Salmos, que é o quinto ponto dele aqui, está transbordando, está pulando de alegria. E então ele cita assim, o fato mais óbvio sobre o louvor, porém, seja de Deus, seja de qualquer coisa, estranhamente me escapara. Eu considerava um tipo de elogio, aprovação ou honra. Jamais eu percebera que toda alegria transborda espontaneamente em louvor. O mundo ressoa do louvor. Apaixonados louvam suas amadas. Leitores seus poetas favoritos. Caminhantes a paisagem. Jogadores seu jogo predileto. Minha dificuldade maior e mais geral com o louvor de Deus dependia do absurdo de querer negar no que tange ao valor supremo que gostamos de fazer, o que na verdade não conseguimos deixar de fazer acima de qualquer outra coisa que valorizamos. Creio que gostamos de louvar o que nos alegra, porque o louvor não apenas expressa, mas completa a alegria. Ele é sua consumação pretendida. O louvor, ele expressa a alegria e completa a alegria. Quando alguém deixa você alegre, você quer elogiar, você expressa. E ao expressar, você completa. Então o louvor deve ser de uma alma, de uma vida que está extasiada com Deus, que está maravilhada com Deus, que está cheia de Deus e que tem que louvar, porque não consegue fazer outra coisa senão louvar. É o que o salmista diz. Nós adoramos apenas o que nos compraz. Não existe algo como adoração triste ou louvor infeliz. Olha que frase. Não existe algo como adoração triste ou louvor infeliz. Você só pode adorar o que você gosta. Você só pode louvar o que deixa feliz, que lhe alegra, que você gosta de fazer. Não pode existir adoração triste ou louvor infeliz. É por isso que nós estamos estudando esse livro. Porque a gente acostumou, desde pequeno, dentro da nossa tradição, que é sempre o nosso dever. A gente tem que fazer as coisas do nosso dever. Um estudioso europeu que veio no início do protestantismo no Brasil, ele ficou admirado com uma frase que a gente usava no culto. Ele disse que lá na Europa o povo ia para o culto para orar e adorar. No Brasil, o lema do culto é a gente vai para trabalhar e aprender. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Vamos começar o nosso trabalho. O culto é chamado de trabalho, né? Porque desde cedo o culto era um sentido de obrigação e sempre um trabalho evangelístico para alcançar os de fora. E nunca um deleite, um prazer, como diz o salmista. Feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Deus não é glorificado quando a gente faz isso por dever e obrigação. Não existe louvor infeliz. E aí, desde cedo, a gente aprendeu que o nosso culto deveria sempre ser um culto muito solene, sério e sem expressões. Sem expressões. Então, a gente não pode expressar alegria. A gente não pode expressar com o corpo.
Quando você quer expressar algo, que você está alegre, você expressa com o seu corpo. Mas a gente aprendeu desde cedo a expressar com aquela cara. Você está sendo abençoado, irmão? Aquela cara, será amém, amém. Desde cedo, nós não sabemos expressar louvor a Deus. Essa é a grande verdade. Nós não sabemos expressar fisicamente, facialmente, corporalmente e, infelizmente, às vezes até interiormente. Aquele culto é um culto pesado, a mente está longe, a pessoa faz aquilo porque é um descarrego de consciência. Ufa, já cumpri meu dever, estou livre. Estou quite com Deus. Deus não é glorificado, Deus não tem interesse nisso. O livro inteiro vai bater nessa tecla. Leia o livro e vai ter cheio de texto bíblico. É o que ele vai falar. Eu não estou descobrindo algo novo, é a Bíblia de capa a capa. Tudo que eu estou falando é coisa que a gente aprende. Que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Mas na hora do culto, da celebração, do louvor, a gente veste uma capa de tristeza, de seriedade, de morbidez. Tem culto nosso que é um culto fúnebre. É ou não é? É uma tristeza terrível. É uma solenidade terrível. Para a gente ensinar o povo amém. O cara não fala nem amém. Você fala amém na hora que ele está orando? Você fala amém ou não? Você não consegue falar amém. Você vê uma coisa, você fala amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Você está seriamente compenetrado, contrito. E a gente foi podado. Podado do nosso ser. Do nosso ser. Quando você vê um jogo de futebol, você está torcendo, você vibra. Quando você ouve Jesus ressuscitou, venceu a morte, o diabo, você... Amém. Você está ouvindo a maior glória. O cosmos se regozija na ressurreição. As árvores, Isaías 55, diz que os montes pulam de alegria e as árvores batem palmas. E o crente presbiteriano, amém. Como é que alguém sabe que você está feliz, você está alegre, que você recebeu a palavra? Como? Aí, irmão, vocês vão perceber que as igrejas carismáticas, elas não querem fazer que diante de Deus eles são mais do que nós. Não são. Mas aprender a expressar. Quando alguém chega num culto, pô, esse cara está alegre, deve ter alguma coisa aqui. Aí chega no nosso culto, está todo mundo cara de triste. Então... o menininho pergunta, pai, o que tem nesse vinho aí? Deve ser forte, toma um golinho, o cara já baixa a cabeça e dorme. Deve ser forte, vai aquela cara séria. Aí numa Santa Ceia, gente, vamos celebrar a ceia, que a ceia é uma festa. Abrace seu irmão, pegue um pedaço do pão. Ninguém consegue. Porque a gente está lá doutrinado, Deus me livre se eu cair assim. Mas era uma festa, era a festa ágape, o pão era partido em todo mundo tirava um pedaço, passava para o outro, depois passava para o outro, cálice, vários cálices, assim, todo mundo bebia, celebrava, um partia o pão e dava para o outro. Agora nós uma solenidade triste, melancólica, fúnebre, porque é nosso dever, é nossa obrigação, porque a gente tem que fazer desse jeito, sempre foi assim, porque vai mudar. Mas no início não era assim. E a tese do nosso autor é um autor batista, calvinista, reformado até os ossos, esse camarada aqui. Ele é conservador até os ossos. Então eu não estou pegando nenhum autor progressista, liberal, não. Ele é conservador até os ossos. Ele está falando, Deus não é glorificado no culto obrigatório. Deus não é glorificado no dever. Deus não se alegra nisso. A glória de Deus se manifesta plenamente quando o seu povo se alegra plenamente nele. Quando você tem deleite nele, quando você gosta dele. E você faz isso com um transbordado coração, com a alma em júbilo, festejando o Senhor. E aí o quinto ponto, quinta conclusão que ele chega, é que isso estava muito claro nos Salmos. Os Salmos transbordam de alegria e de prazer. E hoje os textos que nós vamos usar são os textos do Salmo. Se você quiser abrir lá, já tem no livro, mas vamos abrir lá para... Você já está acostumado a abrir a Bíblia, vai que vem numa escola dominical e não abre a Bíblia, né? Você vai ficar com sentimento de culpa, achando que é pecado. Salmo 142. Salmo 142. Versículo 1 e 2.
42, eu li errado aqui o L. Salmo 42, desculpe, irmão. Salmo 42, 1 e 2. Leia, por favor, tem aqui no texto, mas alguém pode ler? Salmo 42, 1 e 2. Amém. Amém. A continuação, né? Versículo 2. Como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Você tem sede de água? Quando você está morrendo de sede, olha para a água assim, você está sonhando com água. Você já fez jejum de água? Deus me livre, eu fiz uma vez, não? Você fica sedento, você vai dormir sonhando com água, água, água. E você quer beber água, a sede. Ele diz assim, eu tenho sede do Deus vivo. Isso aqui é desejo, é a vontade, é a necessidade disso. Quando eu voltarei, o texto completo, à casa de Deus para louvar, o salmista está cheio desse desejo. Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, 1. 63, 1. Pode ler. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Imagina aquela terra seca, esperando água, o corpo desejoso, ele diz, eu preciso, eu necessito, eu desejo a tua presença, como sede, sede. Salmo 36, 8, Salmo 36, 8. Fartam-se da abundância da tua casa e da torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Fartam-se da abundância. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar. Dá a ideia até de comer, né? Prove que é bom. Provai e vede. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. As tuas palavras são mais doces, são doces a tua palavra ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A palavra de Deus, mais doce, desejável, aprazível, degustável. Eu gosto, eu desejo, eu necessito. E para terminar, tem muitos outros salmos, mas o salmo que eu li no início, Salmo 16, versículo 11. Leia, vamos ler de novo, Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Não plenitude de tristeza, de sono, de chateação, de irritação. Plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. Em Deus, em Deus, em Deus. Então, Deus mostra para nós no livro de Salmos como o salmista tinha sede, desejava, ansiava, buscava Deus.
E Deus quer satisfazer essa nossa sede, quer que a gente se satisfaça nele, que a gente tenha prazer nele, que a gente regozije-se nele, que a gente experimente a verdadeira alegria em Deus. O prazer verdadeiro está em Deus. Quem criou o prazer foi Deus. Não é errado buscar o prazer, o errado é você se contentar com as migalhas do capeta. É você desviar. O errado é você se contentar com o que cai da mesa lá e você achar que isso que é o bom da vida. Por isso que o religioso, que é o filho mais velho da parábola, que fica com inveja quando o cara se converte, gastou tudo, o religioso, ele não descobriu que tem alegria na casa do Pai, porque ele está com inveja do pecado lá de fora. Por isso que o camarada, quando na parábola lá do cara que começou a trabalhar 8 da manhã até as 6 da tarde, e o que começou a trabalhar 5 da tarde, chegou até, aí trabalhou até 6, um trabalhou o dia inteiro, outro trabalhou 1 hora só, ganhou tudo mesmo tanto, na mente de Deus, não é o que está desde cedo a vida toda, na mente de Deus o cara foi feliz, porque a vida toda ele serviu a Deus. E o coitado do ladrão na cruz, que só se arrependeu no final da vida e não desfrutou a alegria a vida inteira. Na mente de Deus, a alegria é você servir a Deus, é você andar em santidade. Na mente de Deus, santidade é sinônimo de felicidade, que eu falei no início. Buscar a santidade é sinônimo de felicidade. Ser santo é ser feliz. Na mente de Deus é isso. Na mente de Deus não é algo pesado, enfadonho, chato, cansativo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E achareis descanso para as vossas almas. Essa é a mensagem, vinde após mim. Então, a Bíblia é um livro exuberante. Deus é um Deus exuberante e até extravagante. As promessas de Deus são superlativas. Os textos de Paulo de Romanos 8, Romanos 12, de 1 Coríntios, de Efésios, Efésios 1, Efésios 3, as promessas são textos superlativos, são quase que redundantes. Como Paulo repete, se excede, extravasa e regozija em Deus. A Bíblia é gloriosa, é júbilo, é gente pulando de alegria na Bíblia. A Bíblia não é um conjunto de gente de cara amarrada, enfesada. A palavra enfesada vem de fezes, né? Você está cheio de fezes aqui, né? Você está enfesado, né? Não sai. Aí você está enfesado. Aí você está lá todo enfesado e todo mundo, nós estamos felizes, louvando a Deus, aquela cara. Mas a multidão dos eleitos, dos redimidos lá estão pulando, bradando, celebrando a vitória do Cordeiro. Muito mais do que a torcida do Corinthians ou do Flamengo, que chora, mas é só aqueles que estão diante do Senhor celebrando o Cordeiro de Deus, tendo a alegria plena, a vitória plena em Jesus Cristo. Aleluia. Para terminar, no finalzinho da introdução, no finalzinho aí, você vai encontrar essa frase dele. Ele só diz uma coisa aqui que é o seguinte, o que não é, depois você vai ler, diz assim, o prazer cristão não é que Deus vai fazer tudo para eu ter prazer mundano. Deus não é prazer mundano, é prazer em Deus. Depois você vai ler aí. Agora, para completar aqui, concluindo, ele diz, o anseio por ser feliz é uma experiência humana universal e é algo bom, não pecaminoso. Segundo, jamais devemos tentar negar ou resistir ao nosso anseio por ser felizes, como se isso fosse um impulso mau. Pelo contrário, devemos tentar intensificar esse anseio e alimentá-lo com tudo que proveja a satisfação mais profunda e permanente. Esses dias eu ouvia um programa, aquele canal Futura, tem um debate assim, parecendo o programa do Serginho Grosman, cheio de jovens, um doutor, acho que é o médico Jairo Bauer, falando sobre religião. Então aqueles jovens ali tinham todas as religiões, nunca vi tanta religião junto, budista, católico, espírita, umbandista, ateu, testemunha de Jeová, evangélico, tinha tudo ali, todos. E daí ele estava entrevistando um por um, e chegou no evangélico, o evangélico era um sujeito bom para falar, e estava cheio de alegria, um jovem dinâmico. O que fez você chegar para essa religião? Aí ele falou, até os 18 anos de idade eu estava me acabando nas drogas, todos os colégios tinham me expulso, ninguém me queria mais, e aí um colégio evangélico me aceitou, e eu fui. E chegando lá,
Teve um dia que o Rodolfo, que era o vocalista da banda Raimundos, que se converteu, foi lá e falou com a gente. E o Rodolfo contou a vida dele, e o Rodolfo falou tudo que eu sempre sonhei, o Rodolfo tinha, e ele deixou. O Rodolfo tinha fama, dinheiro, mulheres e drogas. Era o meu sonho. E o Rodolfo tinha aquilo e deixou tudo. E aí ele falou que aquilo não satisfazia, mas que ele encontrou em Jesus. E quando o Rodolfo foi falando, entrou um negócio dentro de mim, o rapaz falando, que eu comecei a chorar compulsivamente, eu não parava de chorar, eu não sabia o que era aquilo. Olha, o vazio e a sede pela alegria verdadeira. O Rodolfo orou para ele e falou, depois daquilo eu fui uma nova pessoa, nunca mais usei drogas, estou limpo há vários anos, e hoje eu sirvo a Jesus com uma grande alegria. Passou dali e levou para um jovem ateu. Aí o jovem ateu ficou até desconcertado com o testemunho. O jovem falou assim, funciona para uns, para outros não funciona. Porque eu sou filho de crente. Olha lá, um criado na religiosidade. Mas hoje eu sou ateu. E o outro experimentou alegria exuberante e transbordante em Jesus. Fantástico, fantástico. A felicidade mais profunda e permanente encontra-se apenas em Deus. Não com origem em Deus, mas em Deus. Quarto, a felicidade que encontramos em Deus atinge sua consumação quando compartilhada com outros nos multiformes caminhos do amor. E o quinto e por último, a busca do prazer é parte necessária de toda adoração e virtude que existe na nossa fé, é a busca por prazer. Essa é a introdução do nosso livro. Leia, porque essa introdução aí já tem explicando o livro inteiro, vai te ajudar a compreender tudo que nós vamos falar. Amém?